Bom, nesse clipe nós vamos falar da outra metade da curva de ebulição, ou seja, do ponto C para a direita, né? Nós vimos já que essa região à esquerda do ponto C, compreendida ali entre os pontos A, B e C, é uma região onde predomina a chamada ebulição nucleada. Claro que entre os pontos A e B existe uma densidade de bolhas muito menor, uma vez que os fluxos de calor são mais leves, né? E à medida que o fluxo de calor aumenta, essas bolhas vão se concentrando mais até que no ponto C ocorre o chamado fluxo de calor crítico. Inclusive, nós até fizemos um exercício em sala falando sobre isso, né? E aí em sala eu digo numa aula síncrona, tá? Pois então, agora nós vamos repetir aquela curva que foi, perdão, aquela correlação para o fluxo de calor crítico que foi apresentada em aula, assim como a correlação para o fluxo de calor mínimo que aparece ali no ponto D, que é o chamado ponto de Leidenfrost, e também na região de ebulição em película, que é essa região aqui, que é uma região bastante interessante também da curva de ebulição, tá? Então, inicialmente nós falaremos do fluxo de calor crítico, né, que é o que acontece quando tenta-se elevar o fluxo de calor além do ponto C, caminhando pela região de ebulição nucleada, né, existe uma variação brusca de temperatura da superfície, fazendo com que o ponto C caminhe rapidamente para o ponto E, né, e aumentando drasticamente a, o superaquecimento da parede, né, a temperatura da parede vai lá em cima, tá? Então, para aquele fluxo de calor crítico, né, nós usamos uma correlação chamada correlação de Zuber, né, que ela tem um cunho teórico bastante forte, né, apesar de parecer aqui como se fosse uma relação empírica, mas ela não é, né, e dependendo do tipo de geometria do aquecedor, essa constante que aparece aqui como sendo igual a 0,149, ela pode assumir outros valores, tá? Então vou apresentar aqui, tem esse gráfico aqui que mostra uma validação da correlação contra dados experimentais para aquecedores planos, né, planos voltados para cima, mas para outras geometrias, como por exemplo um cilindro horizontal, a constante ganha um outro valor, né? Ela era, eu vou voltar aqui, ela era 0,149 para um aquecedor plano e ela passa a ser 0,116 para um cilindro, né? E o livro do Sengel, inclusive, ele até mostra alguns valores aqui, né, para é, geometrias diversas, né? Então, por exemplo, um aquecedor horizontal de grandes dimensões, né, ele tem uma constante de 0,149. Um aquecedor horizontal pequeno, né, e aí o pequeno, obviamente, é uma grandeza relativa, ele é calculado a partir dessa, a constante calculada a partir dessa relação aqui, onde K1 é sigma, tensão interfacial, dividido por ρL menos ρV vezes o G e a área do aquecedor, né? Notem que o que faz um aquecedor ser grande, né, por exemplo, ele ter uma largura, um comprimento característico, né, adimensional maior do que 27. E esse comprimento característico L asterisco é dado por isso aqui, tá? Então tem uma dimensão característica que pode ser a largura ou o diâmetro, né? Porque ele pode ser um disco, né? Não só um aquecedor plano quadrado, né? Mas ele pode ter um formato de disco, e ele tem que ser maior do que esse comprimento característico adimensional, dimensionado dessa forma, tem que ser maior do que 27, né? Isso porque, deixa eu só voltar aqui,
o que caracteriza ele ser grande, né? Ele é comparado com esse comprimento de onda aqui, né? Essa distância entre duas bolhas, por exemplo, né? Então, um aquecedor grande, ele comporta vários desses comprimentos de onda, né? Então, ele consegue compreender vários pontos de emissão de bolhas, né? Que torna isso estatisticamente significativo desse ponto de vista. Um aquecedor de pequenas dimensões, ele comporta poucos comprimentos de onda, poucos pontos de emissão de bolhas, certo? Tá? Isso vale também para cilindros, né, e esferas, tá bem? Então, é importante que essas grandes dimensões, né, sejam bem explicados o que significam, né, tá? Então, por exemplo, um aquecedor desse tipo aqui, ele pode estar no limite entre grandes dimensões e pequenas dimensões, tá? Dado que não existem muitos comprimentos de onda aqui compreendidos nessa imagem, tá bom? Bom, o fluxo mínimo de calor agora, nós também já vimos num exercício que foi resolvido o papel desse fluxo mínimo de calor, ou seja, quando nós voltamos, né, descendo o fluxo de calor pela região de ebulição em película, né? Toda essa região aqui compreendida em pontos de fluxo de calor maior do que o fluxo de E, e em pontos entre o fluxo de calor entre E e D, né, existe uma cobertura da superfície do aquecedor por uma camada de vapor contínua, né? Só depois que nós descemos do fluxo de calor abaixo do ponto D é que existe uma variação agora contrária, uma redução do superaquecimento da parede, ele volta para essa parte à esquerda da curva de ebulição, tá? Então, o ponto de Leidenfrost é o ponto com o menor fluxo de calor capaz de sustentar uma película contínua de vapor sobre a superfície, né? E existem, né, como a animação que eu havia falado, e existem correlações para calcular o fluxo de calor nesse ponto, tá? Então a análise ela é parecida com a análise que gera a, a correlação do Zuber para o fluxo de calor máximo, né? E essa constante aqui ela gira aí em torno de 0,1, tá? Mesmo para o cilindro horizontal, substituindo seus valores para algumas faixas típicas, ele vai cair aí em torno de 0,1 nessa ordem de grandeza, tá bom? E o interessante é que depende somente das propriedades físicas aqui, assim como o fluxo de calor máximo, né, não depende de características da superfície, né? Isso é bem interessante, tá? E agora na região da ebulição em película, né? Toda essa região aqui que é onde predomina o contato do vapor com a superfície e nós temos baixos valores de H, né? Baixos valores de coeficiente de transferência de calor, porque é o filme, né, uma película de vapor que entra em contato com a superfície o tempo todo. Tá? Então, para essa região, né, então é uma animação aqui que é mostrada daquela filme contínuo de vapor, nós temos um número de Nusselt, né, uma correlação para o número de Nusselt. Essa parcela é a parcela da convecção, né, da ebulição em película. Nesse regime, a influência da radiação também pode ser importante, né? Então notem que é o H de convecção. Eu já vou colocar o H que é combinado de radiação e de convecção no próximo slide. Nós temos o diâmetro do aquecedor como sendo o comprimento característico, imaginando que seja um cilindro ou uma esfera, e dependendo do valor, essa constante CFB vai variar, né? 0,62, 0,67. A condutividade térmica que entra no número de Nusselt é a condutividade térmica do vapor. Isso é porque é ele que está em contato com a superfície aquecida, né? E assim como que aparece aqui embaixo também são propriedades do vapor. E o que aparece aqui é
um parâmetro, né, que envolve efeitos de empuxo, efeitos viscosos, efeito de condução, né? Então tudo isso é importante. E aí, para operacionalizar essa correlação, nós temos a seguinte expressão: esse HLV estrela é um HLV modificado, né, que leva em consideração não só a entalpia de mudança de fase, mas também o superaquecimento dessa película de vapor adjacente à superfície. Né? Todas as propriedades são avaliadas na temperatura de filme, né? A menos da densidade do líquido que aparece aqui, que é avaliada na temperatura Tessat, porque o líquido está na temperatura Tessat. Todas as outras propriedades têm relação com o vapor e por isso são avaliadas na temperatura de filme, que é a temperatura da parede, menos a temperatura de saturação dividido por 2. Tá? E aí, caso a temperatura da superfície seja maior do que 300 graus Celsius, né, e isso, só vou voltar aqui 2 slides, é uma possibilidade bem forte, porque essa região tende a começar aqui um pouco mais de 100 graus Celsius, né, e avança, esses efeitos de radiação são importantes. Então, nesse caso, o H ele é calculado dessa forma aqui, tá? Uma combinação de convecção e radiação. E notem que tem o H dos dois lados, né? O que eu quero saber está dos dois lados aqui. Ou seja, se for necessário levar em consideração a radiação, essa correlação ela é iterativa, tá? Porém, existe eu acho que eu não cheguei a colocar aqui nos slides, mas no livro ele apresenta uma forma um pouquinho mais simples dessa correlação para alguns limites de temperatura. E aí não precisa fazer um cálculo iterativo. Se não me engano, essa correlação é como se fosse essa correlação simplificada, né? É H de convecção mais uma fração, não sei se agora é 4/3 de H de radiação, mas tá lá no livro, vocês podem consultar, tá? Onde o H de radiação é o H efetivo, onde aparece a emissividade da superfície, a constante de Stefan Boltzmann, e essa relação aqui de diferença de temperaturas. Tá? A constante Stefan Boltzmann 5,67 vezes 10 no menos 8 watts por metro Kelvin por metro quadrado por metro quadrado Kelvin por metro quadrado Kelvin na quarta. Tá? Então, eu na segunda-feira, né, hoje eu estou falando no sábado, gravando isso aqui no sábado, dia 21 de novembro, na segunda-feira, dia 23, nós temos aula e eu vou fazer um exercício disso daqui, tá? Pretendo, né, fazer um exercício, tá bom? Menos que meus planos mudem. Então eu vou terminar essa aula por aqui, porque era o que faltava da gente falar de ebulição, tá bom? E no próximo clipe a gente já vai entrar em condensação, tá?